seu programa está de volta. A gente tem o nosso encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde, ao vivo, de segunda a quinta, né? Na sexta-feira você acompanha melhores momentos da semana. E os nossos horários de reprise, 2 da manhã, a gente se encontra. Um abraço para você que tem os horários alternativos aí e acompanha o seu programa, participa nas redes sociais. É muito legal. Depois que o programa ao vivo acaba, no outro dia a gente acompanha aí a participação de vocês. Muito legal mesmo. E o pessoal do meio-dia, que almoça aí acompanhando o seu programa. Muito obrigado pela sua audiência também, pela sua companhia sempre. Hoje a gente está conversando sobre água, bastante amplamente aqui sobre o assunto, e a nossa pergunta é se você bebe bastante água, se você tem o hábito do consumo da água regularmente aí no seu dia a dia. Várias pessoas participando. O Rodrigo de Faria Moreira diz o seguinte: vocês estavam falando aí sobre dor de cabeça? A água combate a dor de cabeça pois contém oxigênio, e a dor de cabeça é a falta de oxigênio no cérebro. Será, Rodrigo? Você está tão médico assim, hein? Eu não tenho a explicação técnica aqui, mas valeu. Bete de Lima: eu não tinha o hábito de tomar água até que na gravidez da minha filhinha, que agora está com 3 meses, tive uma infecção nos rins e minha gravidez teve risco de aborto. Fiquei internada, tive muitas dores, aprendi então que devo tomar muita água e desde então criei o hábito de tomar água. Água é tudo para o corpo. Estou assistindo o programa, muito bom. Obrigado, Beth, obrigado pela sua participação. Daniele Tenório Medeiros: coloco sempre uma garrafinha de água perto de mim na cozinha. Daí quando vejo, já bebi muita água. Várias participações, muita gente participando, e a Pamela Beatriz diz o seguinte: bebo água numa quantidade essencial, nem muita, porque se bebermos muita água, a maior parte é desprezada pelo organismo, e nem pouca, para não ficar desidratada e para não causar problema nos rins. Vou pegar o gancho aqui da Pamela Beatriz e fazer minha pergunta: beber água em excesso pode ser de alguma forma prejudicial para a saúde? Olha, eu não sou médica para responder, mas eu já ouvi alguns especialistas falando que o excesso de água pode causar uma hemodiluição. O que seria isso? Uma diluição do sangue. Você sabe que o sangue é constituído de uma parte líquida, transparente, que é o plasma, e uma parte sólida, que são os glóbulos vermelhos. Então, muita água causaria uma diluição desses elementos. E aí, vamos dizer, o transporte de oxigênio fica prejudicado, né? Porque você precisa de muita hemoglobina para fazer o transporte de oxigênio. Se você diminui, se eles ficam muito... se a água, né, dilui muito esses elementos, então você diminui também a quantidade, o transporte de oxigênio. E isso pode ser uma causa. O ideal é sempre assim: as pessoas, você tem que considerar a atividade física da pessoa, o peso, né? Mas o ideal sempre é o quê? Para cada 10 quilos, um copo de 200 ml. Para cada 10 quilos, um copo de 200 ml. Essa é a continha. Esse é o mínimo necessário. Você pesa quanto, Diego? Diego, nosso amigo lá do Switcher, diz que bebe 6 litros de água por dia. E ele pesa 80 quilos, Diego? Diego, tá pesado, hein? 80 quilos. É muita água, não é não? 6 litros? Precisa ver qual que é a atividade física dele. Se ele tem atividade física ao sol, por exemplo, um esportista, uma pessoa que joga vôlei, por exemplo, ou joga futebol, talvez ele possa. Não acho que é o caso, pobre alma. Passa o dia nesse switcher. Ele vai para academia. Mas mesmo assim, a academia como que tá ele ali, vai... a academia tá dentro, né? É indoor, não tem sol. Ele não vai conseguir eliminar 6 litros de água ao dia, né? E, Diego, vamos diminuir, viu? Ele come, além disso, ele faz uso das 3 refeições diárias ou só toma água? E aí, Diego, você faz as 3 refeições diárias? Estamos apresentando consulta particular com o Diego. Come 3 refeições, Diego, pelo menos? 3 refeições. 3 refeições. Ele não toma água às refeições, né? Não toma junto com a refeição, né? Isso é bastante importante. Não, água antes não. ou depois, né? Antes e depois. Não sei, então depende de cada organismo mesmo, né? O ideal é sempre, assim, vamos dizer, tudo é bom, a gente tem que ser temperante, até naquilo que faz bem para a saúde. Agora, a gente fala muito de cuidar para não desperdiçar água, a gente já falou aqui no programa, a senhora até colocou, você, não posso dizer, você colocou, que é uma questão social, inclusive, né? Agora, quem faz esse tipo de controle? Quem é que faz essa medição? Quem é que é o dono da água do mundo?
Então, você sabe que hoje de manhã eu estava dando uma olhada e me lembrei de Gênesis, né? Não quero fazer nenhum discurso teológico aqui, mas lá a gente pode falar da água desde Gênesis até o Apocalipse, É né? verdade. Tá Quando presente Deus em fala toda a que Bíblia. a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, as águas já existiam. Então, desde que o homem existe, ele já tinha contato com a água. Mas vamos falar em termos de Brasil. No Brasil, essa normatização, assim, de quem é dono da água, né, como nós vamos administrar a água, só começou a ser, de fato, administrada a partir de 1934. 34. Porque do fim do século XIX para o início do século XX, há uma mudança do modelo econômico. A gente sai do modelo agrário e passa para o modelo industrial. E aí a gente começa o quê? A usar mais energia elétrica. E isso demanda maior quantidade de água. Então, aí em 34, eles estabelecem o Código de Água 34. E aí esse código, né, é ampliado. Em 88, eles delegam mais responsabilidade para os estados e para os municípios, até que no ano 2000 eles estabeleceram a ANA, que é a Agência Nacional de Água, que estabelece os parâmetros de tratamento, os códigos jurídicos, legislação, gestão das águas, etc. Entendi. Então, existe uma normatização realmente desse processo. Com certeza, muito necessária, porque com essa questão, inclusive, do tratamento, cada estado, cada cidade tem que ter as suas responsabilidades. Agora, eu não queria terminar o programa antes de falar de um aspecto também bastante interessante, porque alguns países não têm a água doce e têm a água salgada, e eles utilizam do processo de dessalinização. Então, a dessalinização é um processo bastante simples, não é um processo caro. Porém, os reservatórios, os tanques para dessalinizar, por exemplo, a gente pode citar Israel, que tem falta d'água, que já dessaliniza a água, a Arábia Saudita, né? E tem algumas outras ilhas do mundo que também dessalinizam. Mas o grande problema é o seguinte, esses reservatórios, esses tanques são muito grandes, ocupam muito espaço. E além do mais, para haver a dessalinização, a gente precisa de luz solar satisfatória. Então, esses fatores nem sempre contribuem. Então, não adianta ter só água salgada, tem que ter, por exemplo, sol. Tem que ter sol, exatamente. E espaço para os reservatórios. E aí, países que têm pouca luz solar, né? O solar passa a maior parte do ano com frio, né? Teriam bastante dificuldade. Eu achei interessante até a tua palavra sobre a energia elétrica, né? Na sociedade industrial, obviamente, a gente usa mais energia elétrica, precisa de mais água. Todas as vezes que esse discurso fala que vamos evitar o desperdício de água e a sociedade fica com medo, sempre ela pensa em duas coisas, né? Como eu vou beber água e como eu vou tomar banho. Mas a água perpassa por tantas coisas aí na sociedade, né? Pois é, né? Se não houvesse água, você nem iria tomar banho, né? Porque para gerar todo esse processo, né, de transferência, desde lá do reservatório até a água chegar na sua casa, você às vezes até precisou de energia elétrica para esse processo. Então você já utilizou a água para isso. Tudo que nós comemos hoje em dia, em grande parte, está industrializado. Você precisou da água para fazer a manutenção da indústria. Dentro da sua casa, você não se dá conta, mas você tem dezenas de aparelhos elétricos ligados e tudo isso movido o quê? A água. Não dentro da sua casa, mas fora. Para a energia chegar até lá, precisa de água. Para a energia chegar até lá e você ter esse estúdio aqui montado com essa iluminação. E aí é 2050 e quanto? A previsão catastrófica, assim, né, vamos dizer, é para 2053. Olha, tomara que isso não aconteça e a gente consiga encontrar uma solução para isso, né? Para isso que eu disse desde o início, né? É necessário educação ambiental e cada um de nós pode fazer a sua parte. Então, olha, cada um de nós pode fazer a sua parte, deixa a sua garrafinha perto de você, tome em jejum porque vai fazer muito bem para o seu organismo e 200 ml para cada 10 quilos de peso. Olha só todas as dicas do programa de hoje. Que legal. Muito obrigado, professora Maria Lúcia Fagioli. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigada. A gente fica por aqui hoje, mas olha, eu espero você aí na semana que vem. A gente vai conversar sobre várias coisas interessantes, ó. A gente vai conversar sobre compras de fim de ano,
Tá chegando a hora, né? Quem ainda não comprou, inclusive, já vai enfrentar uma fila no shopping. A gente vai falar sobre moradores de rua, a gente vai falar sobre preconceito e ainda sobre obesidade. Tudo isso a gente se encontra ao vivo aqui na semana que vem. Quem ganhou o CD do Trio Iglesias hoje? Pamela Beatriz, que participou com a gente pelo Facebook. Pamela, por favor, manda sua mensagem pra gente, inbox aí com o endereço pra gente fazer o CD chegar na sua casa. Amanhã a gente tem encontro às 5 horas da tarde com o melhor da semana. Tô te esperando. Um grande abraço pra você e até o próximo programa. Tchau, tchau.